Olá, adoradores! Que bom ter você mais uma vez aqui no canal Bendito. Eu sou Elza Mouraria e hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 142, intitulado Masquil de Davi, uma oração quando ele estava na caverna. A palavra hebraica masquil não tem um significado específico em português. É um tipo de expressão literária que indica que o salmo carrega alguma lição de sabedoria. A caverna descrita no título do salmo provavelmente era a caverna de Adulão, embora as cavernas de En-Gedi também sejam uma possibilidade. Este é o 8º e último salmo no qual Davi fala dos anos em que passou fugindo dos ataques de fúria e inveja do rei Saul. Ele estava em perigo, deprimido e abandonado, mas nos deixou um exemplo do que devemos fazer em tempos de crise: buscar a ajuda do Senhor. Ele não sabia muita coisa sobre Saul e seus planos maléficos, mas conhecia muito bem o Senhor seu Deus e as suas grandes promessas. E foi por causa da sua fé nessas promessas que ele triunfou sobre seus sentimentos e os seus inimigos. A primeira promessa na qual Davi firmou a sua fé foi: o Senhor ouve as nossas orações. Davi iniciou seu cântico não apenas clamando ao Senhor por ajuda, mas também fazendo uma declaração da sua fidelidade. Ele sabia sobre os deuses pagãos adorados pelos gentios vizinhos, mas decidiu que nunca clamaria a eles. Seu clamor seria sempre direcionado somente ao Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. Davi estava na caverna. As cavernas são bons locais para a oração. A solidão do lugar é útil para o exercício da devoção. Ali ele pediu a ajuda do Senhor por causa dos inimigos que esperavam capturá-lo. Deus conhecia a situação difícil de Davi melhor do que ele próprio, mas esperou ouvir a voz do clamor do seu servo, porque ele mesmo determinou que nossas orações devem fazer parte das suas respostas providenciais. O momento de oração é o momento em que não devemos apenas pronunciar palavras, mas sim abrir os nossos corações na presença de Deus. Como uma criança conta as suas tristezas à sua mãe, devemos contar ao Senhor todas as nossas tristezas, queixas, misérias e os nossos medos. Jesus ensinou que essa prática deve ser particular, dentro do nosso quarto, com a porta fechada, onde somente Deus nos vê, nos ouve e certamente nos responderá. O resultado será um grande alívio que virá ao nosso espírito. A segunda promessa na qual Davi firmou a sua fé foi: o Senhor conhece nossas circunstâncias. Aquilo que a vida faz em nós depende daquilo que ela encontra em nós. E Davi era um homem de fé. Sempre que ele se sentia sobrecarregado, ele encontrava confiança em saber que Deus conhecia sua jornada e sua caminhada em todos os aspectos, bons e ruins, e que ele o guiaria no caminho e o protegeria no percurso. Davi não tinha provisões, nem seguidores, nem para onde ir. Ele estava no deserto, escondido na caverna de Adulão. Não tinha um guarda-costas do seu lado direito e ninguém parecia se preocupar se ele sobreviveria ou não. Ali, sozinho e abandonado, ele sabia que mesmo que tivesse sido abandonado pelos homens, Deus não o tinha abandonado. Mesmo que todos os outros refúgios tivessem falhado, Deus ouviria a voz do seu clamor. Em momentos de alegria, companheiros não nos faltam, mas precisamos estar preparados para enfrentar os momentos de tristeza e escuridão, muitas vezes sozinhos, contando sempre com a doce companhia de Jesus. Sejam quais forem as circunstâncias ao nosso redor ou os sentimentos no nosso interior, o Senhor cuida de nós. Podemos ter certeza de que Ele está trabalhando a fim de que tudo coopere para a glória dele e para o nosso bem. A terceira promessa na qual Davi firmou sua fé foi: o Senhor supre as nossas necessidades. Davi pôde proclamar com confiança que Deus era de fato o seu refúgio. Entre os homens, Davi não tinha refúgio, mas no Senhor ele sempre teve tudo de que precisava. Ele disse: tu és a minha porção na terra dos viventes, ou seja, tu és tudo o que eu quero e preciso nesta vida.
Davi termina seu cântico com um sincero clamor por libertação e uma afirmação de confiança de que o seu clamor será ouvido e atendido. Ele não sentiu necessidade de fingir que estava tudo bem e que era forte. Ao contrário, ele pediu o livramento do Senhor, reconhecendo que seus perseguidores eram mais fortes do que ele. Ele sentia como se sua alma estivesse numa prisão. Ele usou essa metáfora para descrever sua condição desesperadora e seu isolamento naquela caverna. Ele ansiava ver-se livre para poder louvar o nome do Senhor com liberdade. Davi começou seu cântico com clamor e tristeza, com uma grande sensação de isolamento, se sentindo fraco e humilhado, mas terminou com uma grande confiança na bondade e no livramento de Deus. Sua oração foi ouvida e respondida. Ele foi liberto dos seus perseguidores e da sua angústia, exaltado ao trono e unido a todas as tribos de Israel. Em vez de seus inimigos, ele viveria cercado de homens justos, que eram seus súditos. A fé que Davi depositou no Senhor o levou a uma vitória sem precedentes. E sabendo que o nosso Deus não muda, nós também seremos vitoriosos na luta contra o inimigo se nos mantivermos firmes nas promessas do Senhor, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, conhece as nossas circunstâncias e supre todas as nossas necessidades. E nós estamos entrando na reta final da nossa série de 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos. Amanhã nós vamos refletir sobre o Salmo 153, o último dos salmos penitenciais, que são os cânticos de confissão e humilhação diante de Deus. E eu espero que você esteja animado, porque agora só faltam 7 salmos para nós encerrarmos mais um passo na nossa jornada juntos até o Apocalipse. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.